Olá, Sandra. Olá, Sui, Lulu. Sejam bem-vindos. Ótima madrugada. Tata, Rocha, Laerte. Oi, Adri. Seja bem-vinda, Lalazinha. Como é que você tá? E aí? E aí, pastor? Good evening. Mara- Tudo bem? Como é que você tá de madrugada, de noite? Quais são as boas novas dos Estados Unidos da América? Pastor, hoje eu vi uma notícia, eu ainda não chequei ainda direito, mas eu vi uma notícia que aqui os casos de infecção já caíram bastante, né? Então nós estamos crendo que Deus está operando aqui nesse lugar também, como aí no Brasil. Eu vi essa queda em especial em Nova York, né? É. Parou de casos novos, ou pelo menos diminuíram os casos novos, não tem sido casos novos igual tem sido nos outros dias. E as boas novas do Brasil é que agora a cloroquina está liberada realmente, totalmente, e as máscaras dos mentirosos, enganosos, têm sido cada vez mais colocada na mídia. E aqueles que eram contra o governo, agora eles não estão tendo muita opção. Foi desmentido acerca daquele médico que havia dito que falou com o Mandetta. Aham. Mentira, mentira, mentira. Não tinha falado nada com o Mandetta, foi uma forma do cara. De uma certa forma, estão todos os políticos tentando desviar o assunto, porque. Opa, oi, Marta, bem-vinda. Estão desviando o assunto porque todo mundo disse há 40 dias atrás, como foi preconizada a quarentena, Bolsonaro há 40 dias atrás já havia dito acerca da cloroquina. E hoje eu estava deitado e me veio uma palavra acerca do hidroxicloroquina. Qualquer radical que você acrescenta a uma substância, ela sofre uma modificação como no todo. É exatamente isso que o vírus faz. Ele se reproduz utilizando do nosso próprio DNA. Ele tem o seu DNA, ele se une ao DNA das nossas células, que daí é o que a gente chama de uma reprodução por meio do RNA, que seria o que a gente chama de RNA mensageiro, e ele ludibria a nossa célula, o nosso sistema imunológico. Não sei se as pessoas sabem, o HIV, uma das dificuldades para você curar a pessoa do HIV é o fato. Boa noite, Lulu. Boa noite, querida. Bom demais. Meu quarto se encheu da presença do Espírito Santo, não consegui dormir. Ontem foi tremendo, né? Muito louvor. Mas voltando acerca do HIV. Então, o HIV ele entra dentro da célula do corpo humano e ele se esconde ali dentro. Perceba que o pecado se esconde dentro da gente, não é diferente. Tudo, eu ainda há pouco falava com uma pessoa e tudo, absolutamente tudo que Deus fez, o inimigo tenta imitar, só que distorcendo. Nós tentamos imitar fazendo da forma certa, mas o inimigo tenta distorcer. Então, quando o HIV entra dentro da célula, teu corpo não consegue reconhecê-lo, porque ele está oculto, está escondido. Perceba que a mesma analogia em relação ao Salmo 91. Estamos escondidos, ocultos em Deus, guardados em Deus. Assim, os inimigos também se reproduzem e tentam se esconder. E uma das formas mais fáceis, Ana Carolina, bem-vinda, dele se esconder é por meio das nossas emoções. Se você deixa suas emoções te dominar, você começa a ver numa outra ótica e num outro prisma. Tudo é questão de uma influência. Tudo é questão de uma influência. A propósito, música significa influência da mente. É uma influência. Você já notou que quando de manhã você canta uma música, você permanece cantando essa música durante horas e horas, a música não sai da sua mente. Oi, Sara, bem-vinda. Aline, Oi, Lulu. bem-vinda. Boa noite, Lulu.
Aline Oi, Cola. Lilian. Lilian, minha amiga, tudo bem, amiga? Então, a música ela fica na nossa mente, é uma forma. O inimigo, ele não precisa, eu falei isso agora com uma pessoa, o inimigo não precisa possuir uma pessoa, ele só precisa transformar aquela pessoa num ser de informação. Anjos, seres de informação. E tem lados, como nós temos dito ao longo dessas lives, tem posicionamento, tem lado. Então, esses seres de informações influenciados pelo mal, eles vão trazer uma mensagem errônea. Não foi nada disso que Deus pintou para a gente. E aqui eu quero aproveitar esse gancho de não foi isso que Deus pintou para a gente. Se você for ver Gênesis, depois da queda do inimigo na terra, a terra fica sem forma e vazia, as coisas ficam fora do lugar. Mas quando a gente entra no Novo Testamento, Efésios 2, no verso 10, vai dizer que nós fomos feitos feituras de Deus. Essa palavra feitura, ela está escrito no original no grego poema, poeme. Nós somos um poema e não esse filme de terror que tem sido anunciado. Nós somos um filme que já foi contado. A grande questão é que a maior parte das pessoas ainda não entenderam que elas não entraram no script de Deus. Deus tem um script, Deus tem um desenho, Deus tem um modelo, Deus já tem uma história contada. E eu quero entrar na história contada que Deus já contou. Lilian, no final você me lembra que a gente ora pela Michele. Desde já, enquanto a gente está ministrando, eu creio que Deus está visitando a Michele. Amém. Ela vai ter que ser cesárea porque a pressão dela está alta. Ela vai ser guardada. A Michele, ela está recebendo agora, Lilian, uma substância do céu, que é o surfactante, para fazer com que o pulmãozinho da criança esteja maduro ao nascer. Ela está sendo visitada e está recebendo uma dose de sulfato de magnésio, porque estabiliza aquilo que chamamos de pré-eclâmpsia ou de eclâmpsia. Que ela seja visitada agora, Lilian. Esperança da Glória, você está sumida aqui, Esperança da Glória. Boa noite, Sandra. Lucélia. Alessandra Bernardi, Lucélia, bem-vinda, amiga de Petrópolis. Mas voltando ao que eu estava falando, para não perder o fio da meada. Lucélia. Estávamos falando de Efésios 2, no verso 10. Nós somos feituras de Deus. Quando você conta uma história para os seus filhos, você conta história de terror. Eu me lembro quando eu era criança, sabe qual era a música que minha mãe cantava para mim para eu dormir? Boi da cara preta. Boi, boi, boi da cara preta. Eu ficava em pânico. Eu tinha medo. E eu dormia porque eu estava com medo. Mas Deus não está cantando para a gente algo para você ter medo. Pelo contrário, a cantoria, o cântico de Deus é um cântico de livramento, é um cântico de amor, de aconchego, de aproxego. Deus está nos reservando coisas boas, coisas grandes. Perceba que até o que você canta, como eu comecei a live, dizendo que a música, ela gera na nossa mente uma informação. Aquilo que eu estou cantando, ela vai gerar uma nuvem de glória ou não. A música permanece na sua mente ao longo do dia inteiro. Você vai cantando, vai cantando, vai cantando. E a atmosfera acerca daquilo que você está cantando ou contando, só que na forma de cantoria, vai se estabelecendo na sua vida. Por isso que eu digo que quando uma pessoa, que as pessoas chamam de carga negativa, aquela que seca a samambaia, presta bem atenção. Uma pessoa que chega cheia de problemas e começa a vomitar os problemas, ela modifica a atmosfera do ambiente e você começa a se contagiar com aquilo que ela está contando. São os murmuradores de plantão. Mas as pessoas esquecem que elas são feituras de Deus, segundo a imagem de Jesus Cristo. Existe um poema contado acerca da minha vida e da tua vida e não uma história de terror. Eu preciso entrar naquilo que Deus escreveu para mim. A gente está vivendo muitas vezes de uma forma paralela, de uma forma
literalmente é isso, paralela. São vidas paralelas. Aquilo que Deus escreveu e aquilo que eu estou escrevendo e aquilo que eu estou tentando manifestar. Então, se eu começar a ver como as pessoas estão vendo lá fora, com certeza eu vou ser contaminado, não disse contagiado, porque contagiar é uma coisa boa. Perceba que a forma com que o Espírito Santo há de ser derramado lá em Atos e o Espírito será derramado sobre toda a carne. Todo aquele que estiver cheio do Espírito Santo não vai precisar sequer falar. Eu tenho falado várias vezes e torno a repetir, Estevão tinha cara de anjo, Moisés brilhava. Então, isso vai contagiar as pessoas. A forma com que você se apresenta acerca das dificuldades, acerca de tudo isso que está ali fora, que está fora da sua casa, não está na sua casa, porque sobre os umbrais da tua porta tem o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro te guarda, te protege. Ele é o teu livramento. O anjo da morte não vai adentrar naquele lugar onde você estiver. Você é o letreiro de Deus, o outdoor de Deus. Você é o outlight de Deus. Você é a luz de Deus para os homens. Você é a luz que ilumina o caminho das pessoas. As pessoas vão seguir o seu raciocínio, a sua forma de ver, a esperança estampada no teu rosto, o sorriso no teu rosto, aquela cara de campeão, de vencedor, que ainda que as coisas estejam lá fora e estão vindo de contra mim, eu sei quem é o meu escudo e a minha fortaleza, eu sei aonde me refugiar, eu sei a quem buscar. Como eu disse, o Senhor é o único Salvador, o único Salvador, e isso não mudou. O nome dele é a essência de salvação, de livramento, de consolo, de guarda, de proteção, de tudo que você quiser. Mas Deus, qual é mesmo o seu nome? Perguntou então Moisés. Qual é mesmo o seu nome? Quando o povo me perguntar, porque Moisés foi colocado adiante de um povo, e quando eles estavam saindo do Egito, eram aproximadamente 600 mil homens, que equivaleria hoje a 2 milhões de pessoas, porque tinham esposas, tinham crianças e eles se reproduziam muito. Mas perceba que a primeira coisa que Moisés fez quando ele foi chamado, porque Deus estava por meio de uma sarça que queimava, que ardia, mas não consumia. Aquela planta, aquele lugar não era consumido. Assim somos nós quando pensamos que no nosso coração tem um altar cheio de fogo e não somos consumidos, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia e por isso não somos consumidos. E a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, não por um momento. E quando ele olhou para aquela sarça, ele foi tocado. Foi o primeiro encontro de Moisés. E Deus o chama para uma conversa como Deus está chamando a humanidade. Nós somos, como Moisés o foi, o libertador dos povos, das raças, das línguas e nações. Somos nós que fomos colocados como luzeiros na terra. Moisés, depois de 40 dias e 40 noites lá em cima, nesse primeiro encontro de Êxodo 3, ele estava trabalhando. Deus não chama vagabundos. Deixa eu ser bem claro, eu não estou bravo não, mas Deus não chama gente à toa. Deus só chama pessoas que já estão acostumadas a arregaçar a manga, puxar a manga e ir para a dificuldade, ir para a luta, desafiado, tentar vencer, lutar. E existe um ditado popular que a gente diz o seguinte: vencer, se possível for, lutar sempre, render-se jamais, desistir não faz parte do nosso dicionário. E Moisés, quando Deus o chama em Êxodo 12 para ele ser o libertador do povo, primeira coisa que ele faz é o que estamos habituados a fazer: darmos uma desculpa. A primeira desculpa é que eu não sei falar. A primeira desculpa é que eu não sei falar, como Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Agora você diminui, se sente todo coitadinho, pequenininho, não sabe falar. Mas você está esquecendo que assim como foi com Jeremias, Deus está falando para você. Eu te conheci no ventre materno, te chamei pelo nome e te constituí profetas para as nações. Não há desculpas. Perceba
que a maior parte das pessoas tem motivos, mas isso não pode se transformar na razão da sua derrota. Eu vou repetir, você pode ter os seus motivos, mas você não pode transformar isso na razão da sua derrota. E aí a gente começa a pegar o nosso motivo. Eu não tive pai. Eu nasci de um acidente de percurso. Eu não tenho a condição. Eu não tenho aquilo. Você começa a usar aquilo que o inimigo está te influenciando. Ele influencia. Eu disse no início que ele não precisa possuir as pessoas. Ele só precisa de um modelo e de um arquétipo. Eu gosto de colocar como exemplo no tempo em que a Xuxa era a rainha como é que chama? Das crianças. Dos baixinhos. Dos baixinhos. Dos baixinhos. Mas ela ia de shortinho. Ela descia, dançava toda sensual. Perceba que ainda que ela não fosse possuída, ela tinha uma influência. O inimigo, como Deus. Escuta que eu falei no início. O inimigo, ele só sabe imitar e distorcidamente. Então, ele pega os modelos. Quando foi aquele Bieber que cantava, que o cara era todo doido e tal, ele se converteu. Ele deixou de ser um modelo do inimigo, porque agora ele começou a pregar o que Deus está pregando. Ele começou a falar daquilo que Deus está falando. O diabo é o pai da mentira. Não entra e o diabo não entra e nós pecamos. Aí é que está, ele não precisa possuir. Aí é o grande engano das pessoas. Se parte de você 0,0,1 adorar o inimigo, para Deus é o todo. Porque Deus não lida com partes. Deus sabe o que é inteiro. A propósito, as pessoas dizem que amam a Deus, mas quando chega no bolso, não amam. Quando chega no embate, quando você tem que lutar, quando você é chamado para ir para a luta, agora não, eu sou uma criança. As desculpas que nós temos dado para esse tempo, elas vão se reverter contra nós mesmos. Por isso eu falo que tudo que estamos fazendo agora, pode ser que eu não veja o fruto, e já estou vendo, mas eu creio que as próximas gerações irão ver. Então, Moisés teve o primeiro encontro, as pessoas precisam desse encontro. E quando Moisés vê aquela sarça ardente, olha o que o texto diz. Moisés, tira as suas sandálias, porque esse lugar que você está pisando é santo. Uau! Aonde Deus está, ele santifica o ambiente. Mas agora o Espírito Santo entrou dentro de você. É você quem santifica o ambiente. É a luz chegando e as trevas dissipando. É o inimigo que tem que sair da onde ele está e não você sair da onde você está. Estamos posicionados em Deus e sobre a rocha. Não vamos sair da onde já conquistamos. O inimigo quer te abalar e fazer você retroceder. Mas a palavra diz que não somos daqueles que retrocedem, senão aqueles que avançam. Nós continuamos avançando, não vamos retroceder. Ainda que o inimigo lá fora seja feio, seja grande, seja poderoso, o nosso Deus permanece o mesmo, não mudou. Ninguém é maior do que o nosso Deus. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. Então Moisés tem esse encontro. E Deus diz para ele tirar as sandálias. Quando você vai ver a armadura do cristão, lá está falando de uma sandália, daqueles que pregam o evangelho da paz. São sandálias novas. Ei, existe um caminho pelo qual eu e você andamos. Aí Deus falou assim, tira as sandálias dos seus pés. Sabe por quê? Porque por esse caminho pelo qual vocês andaram, vocês não vão voltar. Vocês agora estão em mim e tem uma nova direção. Aonde vocês pisarem, sou eu pisando. Lá no livro de Ruth vai dizer que a forma de se fechar um negócio era um trocando a sandália com o outro. Perceba que aqueles que estão agora com a sandália do Evangelho da Paz estão pregando boas novas. Mudamos
e deixamos de pregar aquilo que vivíamos. Agora estamos pregando outras coisas, abandonando as coisas que para trás ficam, prosseguimos para um alvo. Prosseguir é continuar, não é retroceder, não é paralisar. O inimigo, como eu disse, ele é feio, ele é grande, ele é forte, pouco importa. Olha agora para o seu Deus que você vai ver o tamanho do inimigo. Eu dei um exemplo esses dias acerca do avião no ar. O avião no ar, ele é tão pequenininho, mas quando você leva o seu filho no aeroporto e ele vê o avião tão grande, ele fala, nossa, como esse avião é grande. Essa é a mesma relação e proporção que você tem com Deus. Quanto mais longe de Deus, menor é Deus. Quanto mais perto de Deus, maior é Deus. Mas quanto mais perto de Deus você está, mais sujo você se sente, porque ele é limpo. Por isso ele estava dizendo para Moisés, larga essa sua sandália fora, suja, por onde você andou. Moisés estava trabalhando, ele estava ali como um pastor do seu sogro, Jetro. Ele estava pastoreando, ele estava sendo ensaiado e preparado para um grande pastoreio. Ele começou pastoreando animais, até que ele conclui o chamado dele pastoreando 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Deus nos chamou para pastorearmos pessoas. Estamos aqui nas lives, nas madrugadas, pastoreando o nosso rebanho. A propósito, o rebanho do Senhor. Ele só nos comissionou. Fazemos parte de uma grande comissão. Aquela comissão começou com 70, mas as pessoas foram indo embora, saindo. Cada luta que via, Jesus ficava só. No momento da maior luta de Jesus, ninguém ficou. Se você quer saber se você tem amigo, é na hora que você está na sua maior dificuldade. Quando você está na alegria, quando você está na bonança, quando está sobrando, os amigos, aparece tudo, a tua casa fica cheia. Mas na hora que você sobe para a cruz, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você olha e falou, estou só, estou só. Estou só. Jesus leva 3 discípulos para orar por ele. Quando ele volta precisando de oração. Pera. Quem estava precisando de oração? Jesus. Ué, mas por que Jesus estava precisando de oração? Porque ele estava oprimido. A atmosfera, os seres de influência, aqueles espíritos que contritavam o coração dele. Perceba que Jesus tinha uma mente completamente blindada, mas ele discernia a atmosfera e o momento. Ele sabia que ele estava comprimido, por isso ele foi para aquele lugar chamado Getsemane, ser espremido. Estamos no Getsemane dos homens, estamos sendo comprimidos, espremidos, não para a nossa morte, senão para colocarmos para fora o óleo e o óleo da primícia. Existe um óleo que mantém acesa a chama do altar. O nome desse óleo no judaísmo chama-se óleo da primícia. É o primeiro óleo que vai verter de você no meio da dificuldade. Na hora que está tudo bem, é muito fácil dar glórias a Deus. Mas a Bíblia também nos adverte e diz, dai graças em tudo. Em tudo, dai graças. Em todos os momentos. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nas madrugadas? Dando graças a Deus por estarmos vivos. Estamos aqui nas madrugadas porque somos gratos, porque sabemos que o nosso Redentor vive. E no tempo oportuno o Senhor há de se levantar e lutar a nossa luta e lutar a nossa causa. Ainda assim eu creio que mesmo que o Senhor não descesse para lutar, Ele estaria nos capacitando, nos instruindo, nos fortalecendo, para que pudéssemos lutar essas adversidades, esses inimigos. Deus a todo tempo está conosco. Não entramos sozinhos nessa batalha. Se entrássemos sós nessa batalha, teríamos que vencer na força do nosso braço. Mas estamos vencendo na força do joelho dobrado, da oração, do jejum, da busca e do louvor e da adoração a Deus. Se existe uma arma poderosa no reino espiritual, o nome dela é adoração.
adoração. Escuta bem isso. Vencedor. Perdedor. Perdedor já está dizendo o termo. Aquele que perde para a dor é um perdedor. Vencedor é aquele que vence apesar da dor. Adorador é aquele que adora em meio à dor e não somente no momento que está bom. É tempo de adoração, sim, querido. É tempo de você levantar esse clamor, de levantar a tua voz. Durante muitos anos a igreja foi calada, foi fechada a nossa boca, mas estamos aqui para gritar o nome forte do Senhor, ousado, aquele que é o valente, aquele que é a testemunha fiel, aquele que não desampara, aquele que é conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor vai adiante, o capitão, o general, o chefe de toda a humanidade, aquele que tem detenção de todo o poder. Adorador. Perceba que Deus, como diz em João, não está procurando adoração, senão verdadeiros adoradores. Pessoas que o adoram, apesar de tudo, ou independente das circunstâncias. Adorador. Adorar, cantar, louvar, orar, buscar, ainda que esteja vivendo dificuldades. As pessoas pensam de uma certa forma. Algumas pessoas pensam, escute bem, que pastor é um trem, é um negócio supersônico, que suporta tudo. Para. Todos somos seres humanos. A grande verdade é que cada um teve um encontro como Moisés teve. E esse encontro marcou a vida das pessoas. Por isso eu gosto de dizer, as pessoas falam que Deus é comunista, porque Deus dá igualmente a todo mundo. Isso é a maior mentira que foi plantada no planeta Terra. E lá no reino espiritual, não sei o que diabo contou, mas aqui na Terra eu sei. A grande verdade é que Deus não dá igual para todo mundo, não. Deus ama todo mundo igualmente, porém, Deus dá de forma diferente. Aos diferentes, Deus trata de forma diferente. Não seria justo Deus dar na mesma medida. A medida é diferente. Por isso eu digo, qual é a diferença do Murilo para o Davi? O Davi, o rei de Israel. Ele é homem como eu, exatamente, mas ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. E ele não era Jesus. Jesus, a propósito, descendia da raiz dele. Mas qual é a diferença, então, entre Davi e Murilo? Que ele adorou mais a Deus do que o Murilo. Perceba que eu não estou trazendo nada para mim, senão para Deus. Estou expondo a grande verdade. Davi adorava a Deus mais do que eu. Davi se arrependia instantaneamente. Parece que era assim, já foi, passou. Davi nunca, eu não me lembro de um momento de Davi dando uma desculpa para Deus. Mas voltando a Moisés. Moisés deu logo a primeira desculpa, eu sou gago. Há quem diga que ele era fanho. E há quem diga que ele tinha um peso na língua, que é uma tradução. A língua pesada. A palavra de Deus está... As pessoas estão procurando pessoas eloquentes. Mas quem disse que o eloquente tem o Espírito Santo? Eu conheço pessoas que são semi-analfabetas, que têm o Espírito Santo numa proporção que não dá para comparar. A eloquência você pode adquirir por técnica. Mas sensibilidade com o Espírito é questão de busca. A primeira desculpa de Moisés. Moisés é uma tipologia de Jesus. Um salvador, um libertador. Ele foi para libertar aquele povo, o povo de Deus.
Deus está te chamando para libertar a humanidade. Deus está te chamando para libertar os cativos. Jesus disse em Isaías 61 que ele estava sendo ungido pelo Espírito do Senhor para anunciar boas novas, libertar os cativos e curar os enfermos. Qual a desculpa que temos dado nesse tempo? O que você tem dito que você não pode? Só enfatizando. Em mim mesmo eu não posso muita coisa, não. Mas em Deus eu posso todas as coisas. Porque é Ele quem me fortalece. A alegria do Senhor, não a sua alegria, a do Senhor é a tua força. Quando você se alegra em meio a qualquer circunstância, essa é a tua força. Essa é a leitura que a atmosfera, que o reino espiritual vai fazer de você. Quando você consegue celebrar em meio à calamidade, você está vendo o que há de acontecer. Porque seria insano você celebrar em meio a esse caos. Mas quem celebra em meio ao caos é porque consegue ver a luz no final do túnel. Essa luz já apareceu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Salmo 23, todo mundo sabe decorado. Mas a prática do salmo é mais difícil do que propriamente dito decorar. E eu já disse o que é decorar. Decor é ter aquilo no coração. Escreve então, Senhor, no meu coração os teus mandamentos, as tuas leis, para que eu não peque contra ti. Foi o que Davi falou. Decor é colocar a palavra de Deus dentro de você. Quando eu falo de decorar, perceba que isso é um treinamento mental. Mas Deus não está falando desse mental cognitivo. Ele está falando do seu mental espiritual. Daquilo que Jesus fez com você. Ele transformou a sua mente. Perceba que quem escreve os 5 primeiros livros da Bíblia foi o próprio Moisés. Não é estranho alguém que não viveu nada daquilo, senão o Êxodo, escrever tudo que se passou em Gênesis? Como? Que memória é essa? A Bíblia diz que Bezalel estava na sombra do Senhor e Deus deu inteligência, capacitação para ele. Eu entendo que Moisés, na presença de Deus, ele expandiu a sua mente, mas ele não expandiu a tal ponto de entrar na terra prometida. Teve outro que expandiu a mente olhando para o mestre Moisés. Olhou para o mestre Moisés, não titubeou, não questionou as ordens do mestre Moisés. O nome dele era Josué, que é o mesmo nome de Jesus, só que um está no antigo e o outro está no novo. Salvador, libertador, conquistador. Então ele tinha uma mente renovada, por isso ele pôde ver a terra prometida, ver os gigantes lá e conquistar aquele lugar. Sabe por que você vai conquistar? Porque isso é uma promessa de Deus para os pais dos nossos pais. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Deus não pode. Não pode, como diz Jó lá em Jó 42. Ele vai dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Eu estou querendo te dizer nessa madrugada para você entrar nesses planos que Deus escreveu a teu respeito e a meu respeito. Caminharmos naquele script do Senhor, na história do Senhor e não na nossa própria história. É um chamado para sermos protagonistas da vida. Eu vou repetir. É um chamado para sermos protagonistas da vida. Se não estarmos lá no bastidor a todo tempo nos escondendo. Eita, pastor, o senhor está bravo hoje? Não, não é bravo, não. Eu estou dizendo para você e acordando você que você é o protagonista dessa história. Você não é bastidor dessa história. Você não é aquele que está escondido, você está, pelo contrário, você está revelado em Deus.
Você está saindo do bastidor e se tornando protagonista da história. Você não está fazendo parte da história, você está fazendo a história. Moisés fez a história e cumpriu o propósito dele. Temos que fazer a nossa história, a nossa caminhada. E segundo aquilo está no meu coração, assim vai ser. Protagonistas para esse tempo. Moisés, depois de ter dado tantas desculpas, de ter insistido com Deus que era gado, Deus virou para ele e disse assim: tá bom, Moisés, tá bom. Você está dizendo para mim que você não sabe o que falar. Eu vou levantar o seu irmão. Arão vai ser o profeta de Moisés. A Bíblia não diz que Arão era profeta de Deus, era profeta de Moisés. Como Moisés tinha dificuldade para falar, mas tinha intimidade com Deus, ele colocou Arão. Arão, o irmão de Moisés. Eu não sei se vocês sabem, Moisés era o mais novo de todos. Miriam ficou leprosa porque falou com Arão acerca da liderança de Moisés. Ele era o mais novo. Perceba que parece que havia ali uma espécie de ciúmes. Muitas vezes temos ciúmes do irmão que canta, do irmão que prega, mas não entendemos que cada um tem o seu chamado, a sua forma, o seu jeito de se manifestar. Deus não nos fez para invejarmos pessoas. Essa comparação é sempre demoníaca. Comparar. A Bíblia nunca comparou um homem com outro homem. A Bíblia nos compara aos pássaros, que eles não plantam, não semeiam, não regam, mas comem, porque Deus tem cuidado deles. E nos compara também com o lírio, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio, como uma planta. Ainda que a planta não se movesse, ela tinha uma vestimenta que nem Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já houve. Perceba que não se trata de traje, porque se fosse por conta de traje, o lírio seria maior que Salomão. Nós somos a coroa da criação. Deus tem um cuidado diferenciado com o homem. Deus tem uma proteção diferenciada com o homem, porque ele diz que nós somos a imagem e semelhança. Mas voltando para Moisés, ele levanta então Arão. Moisés, ele tinha a intercessão. Arão era o seu profeta. E Josué era quem lutava. Perceba que cada um tinha um posicionamento. Uau. Cada um segundo o seu chamado, sem nenhum tipo de competição. Perceba que unidos somos mais fortes. Quando eu uso o seu dom, com o meu dom, com o dom do Laerte, nos tornamos mais poderosos. Amém. A divisão fraciona o reino. Um reino dividido não subsiste. Divisão significa duas visões. Não podemos ter duas visões, senão uma visão. Temos que enxergar e ver como Deus está vendo. Porque senão um vai para um lado e o outro vai para o outro. Um reino dividido não subsiste. Salmo 133 vai falar: ó, quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Como diz a Luciana, a união faz a força. Eu acho, Lu, que a união é a força. Não existe força sem unidade. Eu e o Pai somos um. Perceba que a manifestação da força é e, não é ou. O Pai e o Filho são um. E estes que o Senhor colocou em minhas mãos, eu e eles, somos um. Os irmãos em unidade. É ali que Deus libera a bênção, não é onde há facção, onde há separação. Deus abomina um irmão que coloca um irmão contra outro irmão. Deus odeia. Imagina tão forte como é para Deus, que a essência dele é amar, dizer que ele odeia.
Temos sim que ser um corpo, um corpo. Esses dias eu falava, acho que com meu irmão de sangue, o Emídio, que esteve aqui conosco. O que é um só Espírito e um só batismo? As pessoas pensam que Deus vai mandar as pessoas para o inferno, porque a pessoa batiza todo dia. Que seja na medida da fé daquela pessoa. Não se trata de um batismo, senão de uma confissão. Vós sois salvo pela graça. E isto não é obra do que vocês fazem. É um dom de Deus. Dom significa gift, presente. É algo que Deus nos presenteou sem que tivéssemos feito nada. Então, um só Espírito e um só batismo não está falando de uma vez só que eu fui mergulhado na água. Está dizendo acerca da unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito e aquele que crê em Jesus. Unidade. É ali naquela unidade que Deus libera a sua bênção que dura para sempre. A vida eterna. É como um monte de Hermon. É na unidade que se manifesta o todo. Temos 18 minutos e eu quero falar disso. Depois eu falo de Moisés. Mateus 16 é o que chamamos de confissão de Pedro. Eu quero que você se recorde desse texto. Jesus estava indo ali para o lado de Cesareia de Filipe e ele estava no caminho. Então os discípulos, ele vira, estão todos os discípulos caminhando com ele e ele faz uma pergunta. Discípulos, o que dizem por aí que eu sou? O que dizem ser o Filho do Homem? E aí começaram a darem as suas próprias opiniões. Escuta bem isso. Tu és João Batista, tu és Elias, Jeremias, tu és um monte de profetas, esses nomes todos. Tu és a reencarnação deles. Meu Deus. Aí Jesus, depois de ouvir, olha bem isso. Qual é a opinião dos homens? Aí eles emitiram a opinião dos homens. Agora Jesus vem com a segunda pergunta. E vós, o que disseis que sou? Isso é o que os homens dizem. A minha pergunta é o que vocês dizem a meu respeito. Uau, uau. O que vocês dizem a meu respeito? E não o que os homens dizem. Eu estou falando acerca daqueles que são íntimos e estão perto e caminham comigo. E não aqueles que estão distantes, estão alheio, aquele que não paga o preço. Aqueles que não se sacrificam. Isso é o que os homens lá de fora dizem ao meu respeito. Mas vocês que andam comigo, o que vocês dizem? Essa é a pergunta dessa madrugada. O que vocês dizem que sou? Agora eu posso voltar rapidinho em Moisés. Senhor, eu vou libertar o povo vai perguntar o seu nome, o que eu digo para eles? E eu sou e somente sou. Uau! Eu sou o que você precisa, eu sou a sua força, eu sou sua capacitação, eu sou o leão, eu sou o desbravador, eu sou o vencedor, eu sou o campeão. Eu estou adiante de você, Moisés. Diga ao povo que eu sou. Perceba que nos evangelhos Jesus diz eu sou inúmeras vezes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição. Eu sou. Ele repete o que o pai disse. E vocês? O que dizem que eu sou? Por isso que eu sou Pedro. Eu adoro Pedro. Simão Petros. Simão Pedro.
Quando Pedro é sempre ousado, ele é intempestivo. Eu acho que Pedro tinha uma fé sem outra igual, amigo. Só ele andou sobre as águas quando Deus, e por meio de Jesus, queria que todo mundo andasse sobre as águas, que todo mundo perdesse aquela mentalidade grega, aquela coisa cartesianazinha. Deus só faz assim, Deus só faz assado. Querido, Deus tem várias maneiras de fazer milhares, trilhares. Deus não se exaure na sua criatividade. Deus tem uma forma, um escape para cada ser humano. Deus tem uma forma de libertação para a tua família. Deus tem uma forma para curar você. Deus usa o barro, Deus usa a água, Deus usa o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Não pode botar Deus dentro de um quadradinho, de uma caixinha. Deus não está no céu, como diz até a oração do Pai Nosso. Pronto, pastor, agora enlouqueceu. Pai nosso que estás nos céus. Não, não, não. Os céus estão no nosso Pai. Tudo está no nosso Pai. Ali é uma forma de você entender com que Pai você está falando. Ainda há pouco alguém me falava acerca da sua história passada, que ele foi tirado de um terreiro. Aí eu comecei a falar, amigo, eu não sou cavalo, eu sou ovelha. E quem me domina e me conquistou e me levou adiante, que é o meu líder, é um leão. Perceba que Deus, ele usa as figuras de linguagem ao qual nós estamos habituados. Cavalo é aquele que leva o inimigo sobre as costas. Pelo contrário, Jesus é quem me leva sobre as costas dele. Se existe um jumento, há quem diga, conta a história de Abraão, que Abraão passando já velho, com o jumento nas costas, e todo mundo zoou Abraão porque o jumento estava nas costas dele. Perceba que se Abraão montasse no jumento, iam falar daquele velho, que velho cretino, montando no jumentinho. Perceba que nenhuma posição que você tente se colocar e se posicionar diante de pessoas, querido, de alguma forma vai gerar um inconformismo nessas pessoas. Mas a propósito, o que vocês dizem que eu sou, Pedro tomou a frente de todos eles. Percebo eu, entendo eu, que Pedro era mais velho do que todos. Pedro, ainda que ele fosse intempestivo, ele tinha mais maturidade, ele era um pescador, ele era um trabalhador, ele não estava à toa, como Moisés não estava à toa, e Deus estava apontando por meio daquilo que ele falava quem ele era. Deus estava falando por meio da boca de Jesus, escuta bem, e vocês o que dizem que sou, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Uau! Cadê aquele sanguíneo que outrora era Simão? Cadê aquele que era inconstante nas suas emoções? Não foste carne, não foram os seus sentimentos que te revelou tal coisa, senão o Espírito de Deus, o meu Pai que está no céu. E tudo mudou. Tu não és Simão, tu é Petros. E eu estava lá em Israel, quando eu vi um judeu que não conhece Jesus pregando sobre isso. E eu quero reproduzir o que eu ouvi e nunca esqueci. Eu quero que isso não saia da sua mente. Estávamos no pé do Monte Hermon. O Hermon, ele é um monte extremamente alto, é o monte mais alto de Israel. Ele tem altura e tem largura, tem profundidade. E esse judeu, Ariel, o nome dele, disse assim: tu não és Simão, tu és Petros. Uau! Sobre aquela rocha, o Hermon, vá você, Pedro, erguer a minha igreja. Uau, uau, uau. Primeira coisa que eu entendo aqui, que Jesus em nenhum momento negou que ele era o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Segundo, Jesus não nega que ele é o Cristo de Deus. E alguns tentam interpretar esse momento como se Pedro fosse um papa. Papa significa papai. Não, ele foi levantado para levantar
a igreja do Senhor, não mesmo sobre Pedro, mas sobre o próprio Senhor Jesus, aquele que ele havia declarado. A confissão de Pedro é a rocha. E vocês, o que dizem que eu sou? Tu és a rocha, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É no Senhor que eu deposito as minhas esperanças e expectativas. Pedro, eu estou gerando em você uma paternidade que você não teve até o dia de hoje. Eu estou dizendo que você foi revelado, tudo que você acabou de falar, Pedro. Ainda que você tenha suas dificuldades emocionais, você falou para mim, é a maior declaração e mais poderosa da Bíblia. Bíblia. Que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, você suplantou as suas emoções. Você passou por cima de si mesmo para ouvir a Deus. Você saiu da sua inconstância. Você disse que quem falou isso foi o Pai Celestial. E eu não estou desdizendo o que você disse. Eu estou dizendo que você está recebendo essa paternidade do céu. E sobre essa paternidade, você que agora é Petros, quando você se reúne com as outras pedras, vocês se tornam a rocha que eu sou. O corpo unido se transforma na rocha que ele é. Uau! O corpo. São as rochas unidas. Petros significa pedregulho, pedrinha. Petros, parte de uma rocha. O firme fundamento, exato, esperança da glória. O firme fundamento. E ali, sobre essa declaração, edificarei a minha igreja, não tua igreja. Vocês não podem se edificar sobre vocês mesmos, vocês não suportariam. É muito peso sobre vocês. Uau. Percebe que se você não tiver o entendimento disso, você vai declarar da forma errada. Como nós temos ouvido que a igreja está sob Pedro. Jamais. Está sobre Jesus. Sobre Jesus. E agora, para fechar, já são 2h53. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora escuta isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a unidade. As portas do inferno não suportam a unidade. E agora, outro tiro de canhão. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Uau! Nós temos uma chave. Nós temos chaves para acessar o céu, o reino dos céus. A igreja tem a chave. Você não pode esconder essa chave da humanidade. Essa chave está colocada na sua mão como uma forma de depósito naqueles ao qual Jesus, próprio Deus, confia. Amém. Deus colocou as chaves dos céus na nossa mão. Entenda que o céu é uma dimensão, o lugar onde vamos entrar. Mas eu preciso de uma chave. O problema não é a porta do céu não abrir. É você usar a chave errada. A porta do céu tem uma chave. Existem chaves que estão colocadas dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um do corpo. Não importa se o dedo mindinho ou se o coração. Todos formamos um corpo. Se você faltar nesse corpo, o corpo fica incompleto.
o conjunto de chaves, o molho de chave, vai ficar incompleto na sua mão. Você terá escondido. O que ligardes na terra será ligado no céu. Perceba que Deus estava fazendo a oração do Pai Nosso por meio de Jesus de novo. A oração do Pai Nosso está ali em Mateus 6, né, verso 9. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Aqui na terra como é feita no céu. Tudo quanto vocês ligarem. O que você precisa que hoje seja ligado? Amém. Nós temos essa chave tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo. Essa é a chave que acessa o céu. A propósito, Jesus é a porta e ele é a chave. Ele é a senha para adentrarmos. E nós somos a igreja. Perceba que o que Jesus estava falando naquele momento é que a igreja tem o decreto em suas mãos. Nós temos o decreto. Nós decretamos que o vírus pare de matar, que o vírus pare de tocar, que o vírus não toque mais no mundo, em especial lá nos Estados Unidos. Aquilo que é o epicentro de toda pandemia hoje no mundo, seja agora secado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós temos as chaves. Nós temos a chave. Nós temos a chave para decretar as soluções. Não duvide que o hidroxicloroquina, hidroxi é um radical à base de hidrogênio e oxigênio. Perceba se for H2O, seria água. Qualquer radical acrescentado, você muda o todo. Por isso a Bíblia diz, se você santifica a raiz, toda árvore é santificada. Nós podemos mudar o DNA de todas as coisas. Nem o DNA define quem nós somos. Porque se na tua vida, na tua história, tem um DNA que fala acerca de câncer, que fala acerca de morte, em que você poderia morrer por conta de um DNA. Nós temos a chave para desligarmos isso na terra, para que seja desligado no céu. Quando fala de desligar no céu, está falando do reino espiritual. Hoje, em nome de Jesus Cristo, nós temos a sentença em nossa boca. A igreja está reunida. O corpo está unido. Perceba que Jesus entrou naquela sala e disse, o texto é bem preciso e objetivo, diz assim, Jesus se colocou no meio, no centro, no meio dos discípulos e disse, paz seja com todos, ou convosco, no meio dos discípulos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um joinha para mim, porque parece o Laerte saiu e eu não sei aqui como é que está. Você está conseguindo me ouvir, Paulo? Eu vi que você entrou ainda há pouco. Oi, Paula. Diga se vocês estão me ouvindo. Ai, obrigado. Voltamos, sim, obrigado. Então, nós temos as chaves para desfazer e fazer, para construir e desconstruir. Que todo mal que intentaram contra a minha vida e contra a tua vida seja transformado em bem. Que a graça, o favor, venha nos visitar. Que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Bondade e misericórdia. Perceba que é um binômio. Não tem como isso deixar de nos seguir. Estamos sendo perseguidos por Deus. Deus está no meu calcanhar e no seu calcanhar, trazendo bondade e misericórdia.